Antes do Éden, havia silêncio, um vazio insondável, uma imensidão sem forma, onde o tempo ainda não era contado. E então, pela primeira vez, algo rompeu esse silêncio. Uma voz, não uma voz qualquer, mas o próprio som da existência. Haja luz. E houve luz. A criação começou, e junto dela, a história que mudaria para sempre o destino da humanidade. Mas o que realmente aconteceu antes da queda? O que foi perdido no Éden, que o mundo tenta reencontrar até hoje? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história antiga. Menos, é um mistério que atravessa séculos. Um segredo que muitos conhecem apenas pela metade. A maior parte das pessoas conhece o Éden como um jardim perfeito, um paraíso onde Adão e Eva viviam em harmonia com Deus. Mas poucos sabem que antes mesmo de o homem ser criado, já existia um conflito, invisível aos olhos humanos, mas real. Um conflito que começou nas regiões celestiais e que, de certa forma, já selava o destino da humanidade, antes mesmo de ela nascer. O Éden não foi apenas um jardim, foi um campo de batalha espiritual. Quando Deus criou a terra, os céus já haviam sido habitados por seres espirituais, menos anjos, mensageiros, seres de luz. Entre eles, havia um em especial, descrito como o mais belo e sábio de todos, aquele que andava entre as pedras de fogo. Lúcifer. Seu nome significava portador da luz, mas ironicamente, seria ele quem traria as trevas ao coração do homem. Antes do primeiro sopro de vida em Adão, já havia um plano em andamento. Um plano de rebelião, de inveja e de queda. Lúcifer observava a criação com fascínio e ressentimento. Deus havia formado o homem à sua imagem, dando-lhe algo que ele próprio, o anjo caído, jamais teria: a capacidade de escolher amar. Essa foi a centelha divina que o inimigo odiou desde o princípio. E foi ali, entre os ventos do Éden, que nasceu o desejo de corromper o homem. Mas antes do pecado, antes da serpente, antes do fruto, existia algo mais profundo. Uma comunhão perfeita. Adão e Eva caminhavam com Deus, conversavam com Ele, sentiam sua presença, como uma brisa suave. Não havia medo, não havia vergonha, não havia distância. O Éden era o retrato da plenitude, o elo entre o céu e a terra. E é aqui que o primeiro segredo se revela. O Éden não era apenas um jardim físico, era um lugar espiritual, um ponto de encontro entre dimensões, um território sagrado onde o homem podia transitar entre o natural e o divino. Em outras palavras, Adão não era apenas jardineiro. Ele era o guardião do portal que ligava a criação ao Criador. Agora imagine, se o Éden era esse lugar de comunhão perfeita, o que exatamente aconteceu para que ele se tornasse o símbolo da queda? Por que um simples ato de comer um fruto pôde mudar o curso de toda a humanidade? A resposta é mais profunda do que parece. O fruto era apenas um instrumento. O verdadeiro pecado foi a desconfiança. A serpente não apenas ofereceu um alimento proibido, ela plantou uma semente de dúvida. Será mesmo que Deus disse? Com uma pergunta. Ela corrompeu a confiança. E assim, o primeiro relacionamento foi rompido. Adão e Eva não comeram apenas do fruto. Eles se alimentaram da mentira. E com isso, a conexão entre o homem e o Criador foi quebrada. O Éden se fechou não por castigo, mas por proteção. O homem, agora contaminado pelo pecado, não podia mais habitar a presença pura de Deus. Mas há algo que poucos percebem. O Éden nunca foi destruído. Ele foi ocultado. A Bíblia diz que querubins guardaram o caminho da árvore da vida com uma espada flamejante. Em outras palavras, o acesso foi bloqueado menos, mas não apagado. O paraíso continua existindo, em uma dimensão que o olho humano não pode mais ver. E aqui está o segundo segredo do Éden. O homem não foi expulso apenas de um lugar, mas de um estado de consciência. Antes da queda,
Adão percebia o mundo com os olhos do espírito. Depois do pecado, passou a enxergar com os olhos da carne. O Éden foi perdido não apenas na terra, mas dentro de nós. Pense nisso. Quantas vezes você sente que falta algo, mesmo tendo tudo? Essa saudade sem nome, esse vazio inexplicável, é a memória do Éden. É a lembrança inconsciente de um tempo em que o ser humano vivia em perfeita harmonia com o Criador. Desde então, cada um de nós carrega dentro de si uma busca por esse retorno. Mas a história não termina na queda. E é aí que o verdadeiro mistério começa. Porque o Éden, em sua essência, não foi apenas o início, foi um prenúncio. Tudo o que aconteceu ali aponta para algo muito maior. O jardim, o fruto, a serpente, a árvore da vida. Tudo era uma sombra do que viria depois. Por exemplo, a árvore da vida, que foi guardada por Deus, reaparece no final da Bíblia em Apocalipse, no Novo Paraíso. Isso significa que o Éden não é um capítulo encerrado. É uma promessa interrompida. Um dia, o homem voltará a andar com Deus, como antes. O ciclo vai se fechar. Mas até lá, vivemos entre dois mundos. O que perdemos e o que ainda será restaurado. Agora imagine por um momento o instante exato da queda. O som do fruto sendo mordido. O olhar de Adão se cruzando com o de Eva. A consciência de que algo havia mudado para sempre. A brisa da tarde, que antes trazia paz, agora trazia medo. O homem se esconde de Deus. E pela primeira vez, o silêncio do Éden é quebrado pela dor. Adão, onde estás? Essa pergunta ecoa até hoje. E talvez essa seja a pergunta que cada um de nós precisa responder. Onde estamos? O que nos afastou da presença? O que fez a humanidade trocar o eterno pelo imediato? O Éden não foi perdido de uma vez menos. Ele é perdido aos poucos, toda vez que escolhemos a mentira em vez da verdade, o orgulho em vez da entrega, o medo em vez da fé. Mas aqui vem o terceiro segredo do Éden. Mesmo após a queda, Deus não desistiu do homem. Antes de expulsa los do Hardem, ele fez algo inesperado. Vestiu Adão e Eva com peles. Foi o primeiro sacrifício, o primeiro sangue derramado para cobrir a vergonha do pecado. Era o prenúncio do que viria muito tempo depois. Um cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Você percebe? O Éden já apontava para a cruz. E talvez esse seja o maior segredo de todos. A história do Éden não é sobre perda, é sobre promessa. Deus não criou o homem para o exílio, mas para o reencontro. E desde aquele dia, cada acontecimento bíblico, o dilúvio, Abraão, o Êxodo, os profetas, tudo é parte do plano de restauração. O Éden é o ponto de partida, mas também o destino final. E se você observar bem, o mesmo inimigo que enganou Eva ainda sussurra nos ouvidos da humanidade. Você pode ser como Deus. A tentação nunca mudou, menos apenas mudou de forma hoje. Ela parece disfarçada de poder, status, vaidade, conhecimento, sem sabedoria. Mas a essência é a mesma. O desejo de autonomia, de viver sem depender do Criador. O Éden, portanto, é mais do que um lugar. É uma metáfora da alma humana. Quando obedecemos à voz da serpente, perdemos o jardim interior. Quando ouvimos a voz de Deus, ele começa a florescer novamente. E talvez seja por isso que Jesus, no momento mais decisivo de sua vida, orou em outro jardim, menos o Gets. Lá, ele enfrentou a mesma tentação que Adão. Escolher sua própria vontade ou a do Pai. Mas, diferente do primeiro homem, ele venceu e com isso, abriu novamente o caminho para a vida eterna. Percebe a conexão? O Éden foi o jardim da queda, o Getsemane, o jardim da obediência, e o túmulo vazio, o jardim da redenção. Tudo se encaixa. Então, quando pensamos nos segredos perdidos do Éden, não estamos falando de um mistério antigo, mas de uma verdade viva, algo que fala sobre nós,
sobre o que fomos e sobre o que ainda podemos ser. E agora eu te pergunto, o que o Éden representa para você? Um mito, um símbolo ou uma lembrança gravada na alma? Se esse tema te fez pensar, deixa aqui nos comentários o que você acredita que realmente aconteceu antes da queda. Será que o homem teria resistido se soubesse o preço da desobediência? Ou será que tudo fazia parte de um plano maior, impossível de evitar? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também busca entender o que está por trás da história mais antiga do mundo. Porque no fim, o Éden não está apenas no passado, ele está esperando para ser reencontrado.